Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master, meu nome é Jonathan. Vamos iniciar aqui agora mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. E aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Nessa videoaula de agora a gente vai estar começando a fazer a estruturação do nosso projeto em PHP para estar fazendo o consumo das procedures que a gente criou relacionado ao projeto de despesas, tá bom? Nessa videoaula então, o que eu vou estar apresentando para vocês? Eu vou estar apresentando como que vai funcionar a hierarquia do nosso projeto, tá bom? Como eu defini o projeto em questão de pastas, né? Eu vou explicar para vocês passo a passo. E também vou falar para vocês um pouco sobre o Bootstrap, que vai ser, né, uma ferramenta aí que a gente vai estar utilizando para estar criando a parte visual das nossas telas. Vamos dar início aqui então à codificação do nosso projeto, onde a gente vai estar fazendo a execução e a chamada das procedures que a gente veio criando em toda essa sequência de videoaulas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar estruturado o nosso projeto, né, a nossa hierarquia de pastas, de uma forma que fique intuitiva, ligando também, né, como se fosse um projeto real, tá bom? Então aqui, eu já estou dentro da pasta do Champ, né, como mostrei para vocês aí na última videoaula, onde a gente vai colocar os arquivos do nosso projeto que a gente vai trabalhar com o PHP, tá bom? Eu já estou aqui já com o meu servidor Apache em execução, ok? Está rodando aqui. Então, se eu abrir o navegador e for lá no localhost, eu vou ter aquela tela inicial lá do Apache PHP, ok? Dentro aqui da pasta então de HTDocs, eu vou abrir para vocês e mostrar como que está funcionando aqui. Dentro da pasta HTDocs, a gente já tem os arquivos padrões que já vêm na instalação do Champ, tá ok? O que eu fiz aqui? Eu adicionei uma nova pasta chamada de projetos. Então, aqui dentro vai ser onde eu vou estar estruturando o projeto relacionado às despesas, que são a execução das procedures que foram criadas nessa sequência de videoaulas. Acessando essa pasta aqui, como que eu fiz a estruturação dela? Eu estruturei de uma forma que, para cada tabela que a gente tem, para cada tipo de procedure que a gente vai chamar, está separadamente informada qual que seriam essas tabelas, no caso, as telas também que o sistema vai ter. Então a gente tem anotações, a pasta de conexão, que a gente vai fazer a configuração de conexão com o servidor SQL, que vai permitir de estar fazendo as consultas em nosso banco de dados. A pasta de contas, as despesas, login, public. O que seria public? Public seria relacionado a projetos aí, né, web principalmente, vão ser os arquivos que vão ser utilizados como complemento do nosso sistema. Por exemplo, arquivo JavaScript, arquivo CSS, imagens e assim por diante, tá ok? Lembrando que essa sequência de videoaulas não é relacionada, né, diretamente a HTML em si, ok? Mas acaba que a gente vai ter que estar utilizando, né, para poder montar ali o visual da nossa página. Receitas, cadastro de usuários, né, e uma pasta aqui de utilidades, caso for necessário estar criando alguma função no PHP, alguma coisa assim, né, por diante. E também temos o arquivo index, que é o que? Quando nós entrarmos lá no localhost, nesse diretório aqui, o que vai acontecer? O index vai ser a primeira tela que vai ser apresentada para o usuário, tá bom? Para estar fazendo a criação das nossas telas, eu vou utilizar o Bootstrap, né? Para quem conhece aí, né, o Bootstrap é uma ferramenta gratuita que ajuda na criação de sites, na parte principalmente ali de visual. Ele cria visuais responsivos. O que isso significa responsivo? Ele adapta em qualquer tamanho de tela. Então, você tem uma tela de um computador, né, uma tela de uma TV, por exemplo, uma tela de smartphone, o seu site ali, o visual dele, ele vai conseguir se adaptar, né, nessas determinadas telas, tá bom? E também, né, o Bootstrap ele já vem com vários elementos prontos, como botões, menu, formulário, para que a gente não precise estar criando tudo do zero, tá bom? Então isso nos propõe muita agilidade no momento da criação das nossas telas, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer o download do Bootstrap, né? E como também eu vou selecionar ali determinados arquivos para a gente já ter uma tela, vamos dizer assim, com um visual meio que já pronto, tá bom? Um visual bonito, vamos dizer assim, né? No nosso navegador, que aí depois por trás a gente faz a implementação do PHP e a chamada das procedures, tá bom? Ok? Vou abrir aqui o Google, vou fazer uma pesquisa aqui, Bootstrap.
Certo. Então, a versão atual do Bootstrap é a versão 5, ok? Ela tem até, por exemplo, nessa versão, a questão de tema, né? Claro ou tema escuro. Então, se de uma forma muito fácil, o seu site, caso você utilizar o Bootstrap, ele já pode também ter esse recurso. Então, é muito bom. Para quem não conhece aí, né, como é que funciona o Bootstrap, eu sugiro que faça aí algumas pesquisas, né? Tem até possivelmente videoaulas gratuitas aqui no próprio YouTube, que vai te fornecer um entendimento melhor sobre o Bootstrap. Aqui no Bootstrap eu vou clicar nessa parte aqui, ó, Examples, que no caso vai nos permitir fazer download de exemplos de telas, né, de diversos tipos de telas, vou mostrar para vocês aqui, para a gente utilizar como visual para o nosso site, nesse caso para o nosso sistema de despesas. Vou clicar aqui em Download, ele vai fazer o download aqui para mim, ok? Então vou lá na minha pasta de download, vou acessar aqui, ele vem zipado, ok? Então, para a gente poder acessar e visualizar o visual, né, desses exemplos que a gente tem que fazer a extração dos arquivos aqui dentro. Eu vou clicar com o botão direito, extrair tudo. Extrair. Ok. Já abriu aqui para a gente. Então, aqui dentro a gente tem diversos exemplos, né, de visual que o Bootstrap já fornece para a gente pronto. Tá bom? Eu vou estar abrindo aqui alguns para vocês terem uma ideia de como que é esses exemplos, né? E também da facilidade de estar utilizando eles. Por exemplo, eu tenho aqui chamado álbum. Aqui ele vem um arquivo em HTML, tá bom? Aqui, ó, tipo Chrome HTML Document, e também com o nome index, né? Como eu expliquei para vocês, o index sempre vai ser ali a página inicial do meu diretório, né? Do meu site, do meu sistema web que eu estou acessando. Vou dar 2 cliques. Olha aqui para vocês verem. Já tem um visual aqui como se fosse um álbum de fotos mesmo, tá bom? E na questão da responsividade, como que funciona isso? Aqui, por exemplo, eu tenho uma tela grande, tá vendo? Então aqui eu tenho uma tela grande, né, que seria um monitor aí com uma alta resolução. Caso eu deixe essa janela aqui como se fosse um visual de um celular, por exemplo, né, um pouco mais estreito, olha para vocês verem o que vai acontecer. As informações que tem aqui, né, as minhas teclas vão se adaptar àquele visual. Então, aqui é como se eu estivesse vendo numa tela de celular. À medida que eu vou aumentando a largura, né, os meus elementos aqui eles vão se adaptando. Então, esse, né, é o intuito aí do Bootstrap. Aqui embaixo, vocês podem notar, vou chegar a janela um pouco para baixo, aqui no rodapé, na lateral direita, temos aqui uma opção, que é o quê? Que vai definir para a gente qual que seria o tema que a gente quer usar. Aqui no caso está marcado Dark, mas eu posso colocar Light. Aí o que vai acontecer? O meu tema agora passou a ser branco. Tá vendo? Light, Dark ou Alto. O que o Alto vai pegar? Ele vai pegar como que está definido o tema do próprio computador. No meu caso, eu uso o tema escuro, né, aqui no Windows. Então, assim, um recurso muito interessante que essa versão do Bootstrap fornece para a gente. Aqui eu tenho um menu, por exemplo, vocês podem ver aqui, e isso já está tudo pronto já. Né? É somente a gente fazer a importação dos recursos que necessitam, né? No caso de JavaScript e CSS, e aí ele está pronto para ser utilizado. Muito bacana mesmo. Outro exemplo, vou pegar para vocês aqui. Vamos vir aqui na parte de checkout. Vou abrir o index. A parte de checkout é como se fosse uma tela para estar fazendo compras online, por exemplo. Olha aqui para vocês verem. Né? Aqui no caso está em inglês, mas vai dar para vocês perceberem, né, qual que seria o intuito dessa tela aqui principalmente. Então eu tenho aqui first name, que seria o primeiro nome, last name, último nome, né, nome de usuário, e-mail, aqui seria endereço, né, e assim por diante, informações do cartão de crédito, né, e continuar com o checkout. Aqui no caso, se eu coloco como se fosse uma tela de celular, olha para você ver o que acontece. O visual ele vai se adaptando à largura da tela que eu estou utilizando. Então, isso que é um site responsivo, tá vendo? Ele se adaptou à tela que eu estou utilizando aqui. E, novamente, a opção do tema funciona. Dark, Light, né? Claro e escuro. Ok, vamos abrir outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, eu tenho, por exemplo, footers. Footer seria os rodapés dos sites, tá bom? Então aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo de footer, 2, 3 e 4 exemplos de rodapé. Também vão ser responsivos e vão se adaptar nos diferentes tamanhos de telas. Um que a gente vai usar aqui
nessa primeira videoaula é o de fazer login. Olha para vocês verem que bacana. Eu vou abrir aqui, é uma tela de login simples, tá vendo? Somente com e-mail e com uma senha, tá bom? E um botão aqui. Se eu clicar em Light, eu tenho, né, o meu tema aqui em branco. Então, é esse aqui que a gente vai utilizar, né, de padrão para fazer as primeiras telas, que vão ser a de criar o usuário e também a de fazer login. Ok? Ok. Repassado aqui, então, vamos lá para o nosso Visual Studio Code para a gente estar iniciando a importação das pastas aqui no Visual Studio Code e estar fazendo a inicialização da nossa codificação. Vou clicar nessa primeira opção aqui, na parte do explorador. Então, eu vou clicar aqui, abrir pasta. Vou lá na pasta do Champ. Ok, diz local C, Champ, htdocs, projetos, despesas e vou adicioná-la. Então, aqui é a minha pasta, né, de despesas que eu adicionei aqui no Visual Studio. Todas as outras pastas elas estão vazias. No caso, a Public tem aqui pasta de CSS, pasta de IMG, que seriam as imagens que vão ser adicionadas nos projetos. Quando eu vou utilizar uma imagem, eu vou colocar aqui dentro da pasta Public e dentro da pasta IMG. Se eu for utilizar arquivo CSS, dentro da pasta Public e dentro da pasta CSS. Se eu for utilizar JavaScript, eu também vou colocar aqui dentro. Então, eu vou criar até uma nova pastinha aqui dentro. Nova pasta JS de JavaScript. Pastinha de receitas, usuários, utilidades e o index. O index seria a nossa página inicial. Nesse caso, ele se encontra vazio. Então, a gente vai começar a codificação aqui. Se tratando de estar abrindo, né, vamos dizer assim, o localhost, o que vai acontecer, né, se eu já colocar aqui no navegador? Localhost. Aqui é a página inicial do Champ, né, que vai mostrar aí informações do PHP, por exemplo, né, dentre outras coisas, que foi o que eu apresentei para vocês aí na última videoaula, tá ok? O que eu vou fazer aqui para poder estar acessando a pasta de despesas? Eu vou colocar aqui localhost projetos, que é aquela pasta que foi adicionada dentro do htdocs. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. htdocs projetos. Então, ele está me informando, né, mostrando o conteúdo daquele diretório. Como eu não tenho dentro da pasta projetos nenhum arquivo index.php, o que vai acontecer? Ele só vai me listar as pastas que existem lá dentro. Caso eu clique dentro de despesas, aqui eu já tenho uma página totalmente em branco. Por quê? Aqui ele acabou executando, então, o arquivo index.php. Ok? E será como a gente pode conferir, né, confirmar que isso realmente é verdadeiro? Eu posso vir aqui no meu index.php e colocar, por exemplo, Jonathan e salvar. Se eu fizer isso e executar, olha, já apareceu Jonathan aqui, né? Então, realmente, aquele arquivo que a gente está mexendo é realmente o index.php que está sendo utilizado aqui no nosso navegador. Bom, eu vou limpar aqui. Ok. Como nós vamos, então, trabalhar com banco de dados, né? É necessário ter a configuração da nossa conexão com o nosso servidor SQL Server. Na última videoaula eu mostrei para vocês como que faz aquela conexão, certo? E como também nessa conexão vai ser utilizada em diversos arquivos diferentes, a gente vai centralizar ele em um arquivo só e as outras telas vão passar a chamar aquele arquivo, tá bom? O PHP, né, e outras linguagens de back-end, ela permite a gente fazer isso. A gente coloca determinadas funções, determinados métodos em um arquivo e faz a chamada dele em outros arquivos. Isso faz com que a gente não precise estar duplicando o código, ok? Um código que vai ser sempre utilizado, ele fica em um arquivo específico e esse arquivo ele só é chamado nas telas que a gente tiver necessidade. Então, aqui dentro da conexão, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar conexão.php. Aqui, ó. Então, vamos estar iniciando o nosso arquivo aqui, PHP. Ok? Inicializei. E aqui dentro vai ter aquela mesma estrutura que eu mostrei para vocês na videoaula anterior. Então, eu vou copiar e vou colar aqui.
Ok. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem declaração de variáveis, que é o nome do meu servidor, banco de dados, usuário e a senha do meu servidor SQL. E aqui, né, a própria conexão. Eu expliquei tudo para vocês aí na videoaula anterior. Como aqui agora, o que acontece? Eu estou logado no meu servidor local, tá bom? Na videoaula anterior, eu estava demonstrando para vocês a configuração em outro computador, né, que não estava instalado o servidor SQL Server. Nesse caso aqui agora, eu estou trabalhando no próprio computador que está instalado o meu servidor SQL Server. Então, o meu nome do servidor é Jonathan-PC, o meu usuário vai ser Jonathan e também a senha também vai ser Jonathan. Então, lá no meu arquivo de configuração, eu estou passando o nome do servidor Jonathan PC, banco de dados despesas, usuário Jonathan e senha Jonathan. Ok? Então aqui está a nossa configuração. Como que é feito então a importação dessa configuração, né, desse arquivo em um outro arquivo que a gente vai estar utilizando? Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso. Aqui, por exemplo, eu vou estar inicializando PHP, ok? E eu vou utilizar o comando include. O include é para mim fazer a inclusão de um outro arquivo aqui dentro deste arquivo aqui. Então, include, aqui eu vou colocar aspas duplas, eu vou passar qual diretório que se encontra esse arquivo que eu quero fazer a inclusão, tá bom? Então, eu vou começar aqui por ponto. Ponto em questão de diretório, né, na parte aqui do próprio HTML, na parte do PHP ou outras linguagens que a gente vai estar utilizando. Quando eu coloco ponto, quer dizer, ok, eu estou informando o meu diretório atual. O meu index, ele está na raiz, né, da minha hierarquia de pastas aqui. Então, as outras pastas que eu vou estar acessando vão estar inicialmente aqui irmãs desse arquivo e depois eu vou estar acessando o que está dentro dele. Quando eu referencio, por exemplo, 2 pontos, quer dizer que eu estou voltando uma pasta atrás. Isso vai ser melhor visível, né, na hora que eu vou estar demonstrando a inclusão desse arquivo de conexão em pastas diferentes aqui para vocês. Tá bom? Mas como estamos trabalhando aqui na home, no index, vamos dizer assim, né, no arquivo principal, eu vou passar ponto, barra. Aqui eu já posso informar qual pasta que eu quero estar entrando. Não, eu poderia informar anotações, né, conexão, contas e assim por diante. Nesse caso, vamos entrar na conexão. E depois, barra de novo, eu vou estar informando qual é o arquivo que eu quero estar fazendo a inclusão aqui no index. Nesse caso, vai ser o conexão.php. Vocês podem ver que até o próprio VS Code aqui, o Visual Studio Code, VS Code é abreviação, tá bom, pessoal? Quem ainda não conhece. Quando eu falar VS Code, é Visual Studio Code. Essa ferramenta que a gente está trabalhando para poder fazer a criação dos códigos. Ele próprio já me sugeriu este arquivo aqui. Ok, aqui eu já fiz a inclusão. Aqui eu posso fechar a minha tag PHP. Como que agora eu posso estar fazendo um teste para estar conferindo se realmente isso aqui funcionou? Olha para vocês verem o que eu vou fazer aqui. Se eu recarregar a tela, o meu index.php ele não tem nada, tá bom? Só que eu vou colocar alguma coisa aqui dentro do meu arquivo de conexão PHP. Como esse arquivo de conexão ele vai ser importado aqui dentro do index, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado também aqui dentro do próprio index. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um print, por exemplo, em algumas variáveis. Eu vou colocar aqui echo servidor, ponto e vírgula. Então, como eu expliquei para vocês também no PHP, quando eu faço um echo, quer dizer que eu quero exibir a informação na tela. Printar, no caso, vamos dizer assim. Talvez, se eu vier aqui no arquivo e recarregar, olha aqui para vocês verem. Ele já mostrou para mim o conteúdo da variável. Então, assim, essa informação que você está vendo aqui não se encontra no próprio arquivo index. Ele se encontra dentro do conexão PHP. Então, dessa forma, a gente faz a inclusão de um arquivo dentro de um outro. Tá bom? Beleza. O que a gente vai ter aqui no index.php? O nosso index.php ele vai ser a tela de login do sistema. Ok? Então, a primeira tela que for entrar nesse projeto vai ser a tela de login. Aí as outras a gente vai estar fazendo as chamadas delas na medida da necessidade. Como aqui então o nosso index vai ser a tela de login,
Eu falei para vocês que a gente vai pegar de base aqui do Bootstrap, certo? Então eu vou estar fazendo a importação desse layout aqui lá dentro do nosso index. E como que isso vai funcionar? Primeiramente, eu vou ter que pegar aqui então o próprio arquivo HTML e pegar o conteúdo dele e colocar lá dentro do index.php, ok? Vou clicar com o botão direito, abrir com Visual Studio Code. Então, aqui é o conteúdo daquele arquivo HTML que a gente abriu lá no navegador, né, que mostrou aquela tela de login para a gente. Eu vou estar falando um pouco para vocês aqui do que tudo que é necessário para aquele visual estar funcionando, principalmente a parte de HTML e também de JavaScript, tá bom? Aqui eu tenho uma estrutura HTML contida pelo próprio HTML, tem o head, né, tem, vamos dizer assim, tag script, onde eu faço a importação de arquivo JavaScript aqui para dentro. Aquela mesma ideia que a gente acabou de ver lá com o include conexão.php. Aqui, ó, script source. Source seria o endereço do arquivo de JavaScript que eu quero importar aqui para minha página HTML, tá bom? Então aqui ele está pegando do assets.js colormods.js. Se nós olharmos a hierarquia de pasta aqui, onde que eu abri o index, olha o que acontece. Eu escrevi para vocês que quando a gente usa dois pontos, né, ponto e ponto, barra, a gente está informando que a gente quer acessar uma pasta anterior. Então, se eu vier aqui e entrar numa pasta anterior, aqui eu tenho o assets, pasta assets, pasta assets. Dentro da pasta assets eu tenho o que? JS. Então aqui eu tenho JS. E aqui dentro o arquivo JavaScript color mods, que é este arquivo aqui. Como aqui está sendo algo crucial para o funcionamento dessa página, eu vou fazer a mesma coisa aqui que está fazendo, porém utilizando a hierarquia das pastas do meu projeto que eu tenho agora. Tá bom? Aqui eu tenho várias tags HTML que vão indicar informações de descrição da minha página, quem foi o autor, o modo de visualização, de escala de tela, responsividade, assim por exemplo, o title, que seria o título que vai aparecer para mim lá na aba do navegador. Várias coisas aqui eu vou deixar padrão e vou direto ao foco, que é a gente fazer a execução das procedures. Aqui também eu tenho um link onde eu vou estar referenciando arquivo CSS. Nesse caso aqui, eu não estou utilizando o arquivo CSS local, eu estou utilizando o arquivo CSS que se encontra aqui nesse endereço. Então, nesse caso, o que acontece? Quando a minha tela é carregada, o meu navegador vai até esse endereço, vai acessar o arquivo de CSS que tem lá e vai fazer o download dele para a minha tela. Então, eu tenho, por exemplo, algumas maneiras, né, de utilizar arquivo CSS. Pode ser um arquivo CSS online, pode ser um arquivo CSS local, definido na hierarquia de pastas do meu projeto, pode ser CSS na minha própria página que eu estou mexendo, e eu também posso ter CSS na própria tag HTML que eu estou utilizando, tá bom? Eu vou falar assim por alto, né? Como eu falei para vocês, o intuito não é HTML, sim o PHP. Mas é só para quem ainda não tem um leve conhecimento, tá bom? Ter ciência um pouco do que a gente está utilizando aqui. Aqui também, arquivo CSS online. Aqui já é arquivo CSS físico, porque eu já estou passando um diretório que se encontra localmente nessas pastas aqui. Então, novamente, estou voltando um diretório, entrando em Assets, vamos voltar lá também e fazer esse processo. Então, eu estava aqui, estou voltando o diretório, estou indo para dentro de Assets, eu estou dist CSS, igual vocês podem ver aqui, e utilizando bootstrap.min.css, que é este arquivo aqui. Bootstrap.min, como a extensão é .css, a extensão não vai ser mostrada aqui, mas o arquivo chama bootstrap.min e que é o tipo arquivo fonte CSS. Isso também a gente vai ter que fazer na hierarquia do nosso projeto. Aqui eu já tenho CSS na própria página e aqui embaixo, aqui eu também tenho uma outra referência de arquivo CSS, a gente vai trazer isso tudo para o nosso visual lá. E aqui agora eu tenho de fato a minha página, tá bom? Aquele formulário lá, com a parte onde coloca o e-mail, onde coloca a senha, e também o botão
de estar fazendo o login. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todo esse conteúdo HTML, vou dar um Ctrl A, Ctrl C e vou colar ele dentro do meu index, fora da tag PHP. Aqui, ó. Aqui eu iniciei o PHP e finalizei o PHP. Daqui para baixo é somente HTML. E o que acontece se eu recarregar essa tela lá no meu navegador? Vamos ver o que acontece. Olha, aqui ficou um HTML puro. Isso aqui é o HTML puro sem o CSS. Aí, a partir do momento que a gente vai começar a adaptar o CSS, vocês vão ver que o visual vai mudar. Então, vamos lá fazer este processo. Primeiramente, o que a gente precisa aqui? Aqui está referenciando o assets.js color mods.js. Então, eu vou pegar esse arquivo aqui, vou colocar ele lá na minha pasta public.js e vou fazer agora a referência corretamente. Ok? Vamos lá. Então, primeiramente, aqui no JS, color mods. Então, eu vou pegar ele, vou lá na minha pasta do champ, htdocs, champ, opa, que fiz errado. Projetos, despesas, public, JS. Vou colar aqui dentro. Então, agora eu vou ter que referenciar esta hierarquia de arquivos aqui até chegar no color mods. Como que a gente faz isso? Vou apagar, vou colocar ponto barra public barra js barra color mods.js. Então aqui eu já fiz a inclusão do arquivo color mods.js, porém na hierarquia de pastas desse projeto aqui. Se nós viemos aqui no explorador e abrir a pasta public, dentro aqui do JS eu vou ter aqui o arquivo color mods, tá ok? Isso aqui é do próprio Bootstrap, não precisa de mexer em nada, só referenciar na nossa tela mesmo. Um outro arquivo local que a gente tem aqui, a parte do JavaScript, visualmente ele não vai mudar nada. O visual continua igual. O que ele vai mudar é a parte de... ele vai fazer a ação de selecionar para a gente qual que seria o tema que a gente quer estar utilizando. Se é o tema escuro, se é o tema claro e assim por diante. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, para vocês verem que é o que. Eu vou estar colocando de lado a lado a nossa janela lá do localhost e também o próprio Visual Studio. Que aí, a partir do momento que a gente vai fazendo aqui as alterações, a gente já vai vendo o efeito acontecer aqui do lado direito. Vamos lá então, dar continuidade. Aqui é um link online. Aqui já é um local dentro da pasta assets dist css bootstrap.min.css. Eu vou pegar esse arquivo também. Então, eu vou estar aqui, assets dist css bootstrap.min.css, onde eu vou colocar ele dentro da minha pasta CSS, aqui na minha pasta public. Beleza, vamos lá agora fazer a referência também correta. Ponto barra public barra css barra bootstrap.min.css. Beleza, salvei. A partir daqui já vai começar a gente ter o visual melhor aqui na tela, tá bom? Vou recarregar, olha aqui para vocês verem. Já mudou totalmente. Então aqui já ficou escuro, tá bom? E algumas coisas aqui já começaram a tomar formato. Beleza, vamos dar continuidade. E aqui para baixo ainda tem outro arquivo CSS também que a gente tem que pegar. Aqui, ó, como eu não tenho barra nem nada, quer dizer o quê? Este arquivo sigin.css ele está na mesma hierarquia daquele index antigo que a gente abriu ele. Então vou abrir aqui e vai estar dentro de sigin. Aqui, ó. Então tem aqui o sigin, está na mesma hierarquia do arquivo index. Por isso que aqui estava referenciado desta forma. Então eu vou pegar esse arquivo aqui, também lá na minha pasta public css e vou colocar aqui dentro. E agora eu vou fazer a referência correta, que é o quê? Barra ponto public barra css barra sigin.css. Beleza, salvei. Se eu vier aqui agora e recarregar, olha o que vai acontecer. Olha, o nosso visual já ficou quase praticamente pronto. A única coisa que aconteceu aqui diferente foi o quê? Foi a imagem que tinha aqui que ela ficou quebrada, tá bom? Porque também essa imagem, onde que ela está sendo referenciada? Ela vai estar sendo referenciada próximo aqui do
please singing. Eu vou pegar esse nome aqui, vou copiar e pesquisar aqui dentro. Ela está sendo referenciada aqui, ó. Temos a tag img e o source dela está sendo assets, brand, bootstrap, logo, svg. Eu não vou usar essa imagem, não. Eu vou utilizar outra. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Você saquei minha pasta de imagens, que aqui vai ter a logo que a gente vai estar utilizando nesse projeto. Ela é na extensão, deixa eu conferir aqui. É um arquivo PNG. Eu vou copiar, vou lá na minha pasta do Champ, dentro da Public, dentro da IMG e vou colar aqui dentro. E agora eu vou fazer a referência dessa imagem lá no VS Code. Então aqui o que vai ser? Ponto barra public barra img barra logo.png. Salvei e vou recarregar. Aqui, ó, a imagem já apareceu. Só que ela está bem pequena, como vocês podem observar. Então eu vou aumentar o tamanho dela. Aqui na própria tag img, eu tenho aqui o width, que seria a largura, e o height, que seria a altura. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 150 por 150. Vamos ver como que o visual vai ficar. Tá vendo aqui, ó? Já deu uma melhora no visual da imagem aqui. Ah, será que a parte do tema está funcionando também? Opa, não está funcionando. Então a gente vai ver o que aconteceu aqui, né, daqui a pouco. Ok. Como aqui está em inglês, eu vou trocar, né, algumas informações para deixar aqui em português, para gerar um visual melhor. Vou colocar aqui, fazer login. Salvei, recarreguei, ok. Aqui vai ser o e-mail. Aqui vai ser a senha. Beleza, e-mail, senha. Aqui tem o Remember Me, né, que seria para lembrar o usuário, né, na seção do navegador. No momento a gente não vai utilizar, não. Então, essa parte aqui eu vou estar eliminando ela. Beleza? Não vai ter utilidade para a gente. Ó, removi. Seguir. Vou colocar aqui, fazer login. Beleza, aqui tá fazer login. Então aqui basicamente a nossa tela de login está pronta. E se eu tentar fazer login, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui johnmaster.net e senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu clicar em fazer login, o que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada. Por quê? Ainda não existe nenhuma ação vinculada ao meu formulário HTML que vai fazer a ação de ir no banco de dados e verificar se aquele login, se aquele e-mail senha, ele é válido. E como que funciona aqui na parte do PHP, para mim poder fazer a validação, né, a chamada da procedure, que vai fazer a validação do nosso login. Todo formulário que a gente tem, né, no HTML, a gente tem a tag aqui, form, tá bom? Que vai indicar que o conteúdo aqui dentro é um formulário. O formulário ele sempre vai ter o botão que vai executar a ação de fazer vamos dizer assim, se é para fazer login, vai executar a ação de fazer login. Se é para fazer cadastro, vai executar a ação de cadastrar. Se é para salvar, vai executar a ação de salvar e assim por diante. E esse elemento é o button. O button do type submit, que é o quê? Que vai fazer a ação de pegar as informações e encaminhar para o nosso servidor, que nesse caso o nosso servidor é o PHP. Ok? E somente ter a tag form e o button não são suficientes para poder executar a ação que eu cliquei aqui no fazer login e não aconteceu nada. Precisamos aqui então adaptar o nosso formulário para ele entender que vai executar uma ação que vai levar até o nosso servidor PHP. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no form eu vou adicionar aqui um atributo chamado action. O que seria esse atributo action? No ato de clicar no botão de fazer login, eu vou estar pegando as informações que eu tenho aqui, no caso meu e-mail e senha, e está enviando a um arquivo PHP para esse arquivo PHP fazer os tratamentos necessários e está fazendo a comunicação com o nosso banco de dados, tá bom? E que arquivo é esse que a gente vai mandar? Eu vou fazer aqui o seguinte, dentro da pasta de login, eu vou estar criando um novo arquivo, vai ser valida login.php. Então, esse arquivo ele vai ser o arquivo responsável por estar fazendo a validação do e-mail e senha que a gente adicionou aqui no nosso formulário de login. Tá bom? Então, aqui o action vai ser
login barra validalogin.php. Então, no momento que eu clicar em fazer login, eu vou acionar este arquivo aqui. Só de colocar isso aqui ainda não é suficiente para funcionar totalmente o envio dessas informações de e-mail e senha para o nosso servidor PHP. Aqui eu preciso estar utilizando um outro atributo chamado method. O method seria o quê? Seria a forma que eu vou estar enviando as informações para a minha tela validalogin.php, tá bom? Eu tenho dois métodos, né? Dois modos de fazer o envio dessas informações. Eu tenho o tipo get e tenho o tipo post. Qual que é a diferença dos dois? O modo get, ele faz os envios das informações na própria URL do meu navegador. Então acaba que as informações elas ficam visíveis na barra de endereço do navegador. E fazer um envio de um e-mail e uma senha de login, por exemplo, né, não é o ideal, pois compromete a segurança de quem está fazendo acesso à nossa página, certo? O método post, ele é mais seguro, porque ele faz o envio dessas informações de maneira oculta. Então eu não consigo fazer a visualização no meu navegador daquelas informações que foram enviadas ao meu servidor PHP, tá bom? Então aqui a gente vai utilizar o método post para poder fazer o envio do e-mail e da senha, tá bom? Outra coisa que a gente precisa aqui é o seguinte: a gente vai ter aqui os elementos responsáveis por estar fazendo a inclusão do nosso e-mail e a nossa senha, ok? Que é o quê? São os elementos do tipo input, que seria a nossa caixa de texto aqui, onde eu digito o e-mail e onde eu digito a senha. Alguns atributos aqui, falando brevemente. Type seria o tipo do input. Então eu tenho type e-mail. O que vai acontecer aqui? A minha informação que eu colocar aqui dentro, ela tem que ser uma formatação do padrão de e-mail. Então eu teria, por exemplo, um primeiro nome aqui, seguido por arroba, e seguido por uma parte depois do arroba. No caso, mais alguma coisa, .com, por exemplo, .net e assim por diante. Então, o próprio type e-mail, ele, no ato de clicar na opção de fazer login, de acionar o botão de submit, ele vai forçar com que o usuário digite algo que se assemelha ao e-mail. Ele não vai conseguir validar se o e-mail existe de fato ou não, mas pelo menos ali a forma de digitar tem que ser, né, no formato de e-mail. Aqui seria a classe CSS, que vai gerar para a gente essa formatação aqui. Eu tenho um ID. O ID, sempre a tag, o atributo ID, ele significa o identificador deste elemento. Vai gerar uma identificação daquele elemento em toda a página, ok? Nunca se repete um ID para um mais elemento, tá bom? Ele tem que ser único. Então o que eu vou fazer aqui? O meu ID, nesse caso, está escrito float input, que é do próprio Bootstrap, eu vou colocar ele como e-mail. Placeholder. Placeholder é uma propriedade que vai informar para a gente o que ficaria de fundo aqui no nosso input como quando não tivesse nada digitado, tá bom? Aqui a gente não vai conseguir visualizar por conta da maneira que é formatado essa caixa de texto aqui do próprio Bootstrap. Só que eu preciso adicionar um novo atributo aqui, que seria o name. O name também vai ser e-mail. O que esse name vai servir para a gente? Seria a informação que eu vou pegar lá do meu servidor PHP. No momento que eu acessar a página validalogin.php, eu preciso falar, olha, eu vou pegar o conteúdo do que veio do elemento e-mail. Então, o que a gente passar dentro do campo de e-mail, né, na caixa de texto, lá no PHP eu vou conseguir pegar ele através desse identificador aqui, e-mail. A mesma coisa vai acontecer com a senha. Se tratando da senha, temos aqui o type password, que é o quê? Vai gerar para a gente essa formatação de senha, onde eu não consigo visualizar o conteúdo dela. Se eu trocasse aqui, por exemplo, para text e recarregar, se eu começar a digitar aqui, olha para vocês verem, tá vendo? Eu já consigo visualizar o que a gente está digitando. Então, sempre que você tem aí um site que você vai digitar sua senha e você só vê esses pontos aqui, quer dizer o quê? É um input do type, né, do tipo password. A classe, para gerar, né, essa formatação aqui, esse visual. O ID eu vou trocar para senha, eu já expliquei para vocês o que ele é. E o name eu também vou colocar a senha, que é lá do lado do servidor PHP, onde a gente vai pegar
o conteúdo da senha. Placeholder aqui vai ser senha, porém ele não é mostrado aqui por conta do estilo de input que o Bootstrap está aqui formatando. Tá bom. O que seria label? Label seria, vamos dizer assim, aquele texto que a gente tem, né, sempre aí em formulários, próximo ali do campo que a gente vai estar digitando o conteúdo dele, o nome, uma senha, um e-mail, assim, e assim por exemplo. Quando então a gente clica em cima desse label, né, dessa informação, o que acontece? Ele vai focar no elemento cuja o ID do elemento está dentro dessa tag for, desse atributo for. Então aqui, onde eu tenho o e-mail, né, o ID e-mail do meu input de e-mail, eu vou colocar aqui na label, no atributo for. Que é o quê? Se eu clicar na label, né, naquele textozinho próximo ali do meu input, o foco vai ir na própria caixa de texto, que é o que está fazendo aqui. Né? Cliquei em cima de e-mail na minha label, o foco foi para dentro do campo de e-mail. A mesma coisa aqui para a senha. Tá bom. Isso não vai mudar nada por trás na chamada da procedura. Né? É mais, vamos dizer assim, seguindo o padrão aí que é utilizado no HTML. Tá bom? Beleza. Então, assim, a parte do nosso formulário ela já está pronta para que a gente consiga chamar o nosso arquivo valida.php, validalogin.php. Aqui, ó, estava até esquecendo aqui, o que acontece aqui? Aqui eu também tenho uma referência de JavaScript. Possivelmente é por conta disso que a nossa seleção de tema não funcionou. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este arquivo aqui e vou colocar ele no novo diretório que a gente vem estar trabalhando. Então aqui fica dentro de assets.dist.js, assets.dist.js e é o arquivo bootstrap.bundle.min. Vamos colocar ele dentro aqui na nossa pasta JS. Então vamos aqui. /public /js /bootstrap.bundle.min.js. Vamos recarregar aqui agora. Vamos ver se vai funcionar então. Eu vou estar recarregando aqui a tela, eu vou estar clicando aqui nessa opção. Tá vendo? Já abriu a caixinha para a gente selecionar qual tema a gente quer. Light, Dark ou automático. Tá vendo? Então aqui já passou a funcionar a nossa telinha. Certo? Ok. Vamos fazer um teste então. Vamos pegar aqui, colocar um e-mail, @johnmaster.net. A senha 123456. Vou clicar para fazer login. Beleza. Ficou uma tela em branco. Mas, se a gente for ver aqui na nossa barra de endereço, olha aqui para vocês verem. Tá vendo? Ó, agora eu já fui redirecionado para a tela de validalogin.php. Porém, esse arquivo PHP ele ainda está em branco, ele está vazio. Por isso que ficou aqui para a gente tudo vazio. Lá então a gente vai começar a construir a nossa lógica de PHP, tá bom? Para poder pegar essas informações que foi digitada como usuário e senha e tá fazendo os tratamentos necessários até fazer a chamada da procedure. Bora lá então. Aqui eu já tenho o arquivo validalogin aberto. O que eu vou fazer aqui? Vou abrir PHP, tá bom? Vou fazer um include lá do arquivo de banco que vai ser necessário. Include. Então aqui vai ser o seguinte, ó. Se a gente for olhar na hierarquia de pastas, o validalogin, ok? Ele se encontra dentro de uma pasta que, vamos dizer, essa pasta é irmã da conexão. Então, para mim poder acessar a pasta conexão, eu tenho que voltar um diretório antes. Tá vendo? Validalogin, vou voltar um diretório, vou entrar dentro de conexão e vou acessar o arquivo conexão.php. Então, o que acontece? Vou estar informando meu diretório atual, vou estar voltando um diretório para trás. Aqui eu consigo achar conexão e aqui dentro conexão.php. Agora eu fiz a inclusão deste arquivo de conexão.php que está dentro da pasta conexão.php. Vamos então dar continuidade aqui na nossa codificação, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter que pegar essas informações que foram passadas, ok, pelo nosso formulário. Como que a gente faz isso? Para pegar o que tiver vindo via post, que foi o que a gente utilizou aqui, a gente vai utilizar o seguinte comando. Eu vou declarar uma variável, ela vai chamar e-mail. E-mail recebe cifrão, underline, post
E aqui dentro eu vou estar passando a informação que eu quero pegar. No caso, e-mail. Por isso que aqui no index.php, o name que eu usei, que seria o nome do meu input, né? Eu coloquei e-mail e aqui eu vou pegar o e-mail. Beleza. Como que a gente consegue testar isso? Com esse código aqui, eu vou estar atribuindo o que veio via post na variável e-mail. E se eu der um echo na variável e-mail? O que vai acontecer? Será que vai funcionar? Vamos lá. Vou voltar aqui na nossa tela de login. Vou colocar johnmaster.net, senha de 1 a 6. Beleza, vou clicar em fazer login. Logo, vai redirecionar para o nosso válido login. Aquele código que eu coloquei lá, ele vai pegar essa informação do e-mail e depois eu vou printar na tela. Ok. Ah, tá. Faltou aqui. john@master.net. Fazer login. Olha aqui para vocês verem. No meu arquivo valida login.php, o que eu consegui fazer? Eu já consegui pegar a informação do próprio e-mail e tá exibindo ele na tela. Então, quer dizer que essa atribuição aqui funcionou com sucesso. Vamos fazer agora para a senha. Senha, recebe. Vou copiar e colar para agilizar e vou trocar aqui para a senha. Beleza, agora eu vou dar então. Vou exibir o e-mail e a senha. Só que se eu exibir aqui, vai acontecer de colocar um na frente do outro, tá bom? O que eu posso fazer aqui então? Eu posso usar até aqui uma questão de concatenar isso com texto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar variável ponto abre aspas duplas. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um traço. Ele vai colocar o e-mail traço senha. Vamos conferir lá. Beleza, vamos lá então. johnmaster@master.net, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer login. Olha aqui para vocês verem. Eu já consegui pegar o e-mail que eu digitei e consegui pegar também a senha que eu digitei. Então, assim, o nosso formulário ele já está mandando as informações corretamente para o nosso Valida Login. E agora, o Valida Login, o que ela vai fazer? Ela vai passar, com essas informações que eu já tenho em mãos, ela vai fazer a chamada da procedure, que a gente vai fazer login no nosso sistema. Tá bom? Então, vamos dar aqui continuidade. Aqui, como mostrado na videoaula anterior, a gente tem um comando onde a gente coloca a query que a gente vai executar lá no SQL Server e depois a gente faz a execução dela. Nesse caso aqui, como a gente vai estar executando uma procedure, tem algumas informações um pouco mais diferentes, tá bom? Que a gente vai ter que fazer para esse funcionamento ocorrer com sucesso. Vou colocar aqui procedure, que vai ser o quê? Vai ser a procedure que a gente vai estar executando. E como que é feita a execução de procedure aqui pelo PHP, tá ok? Se tratando de SQL Server. Eu vou colocar aqui, abre e fecha chaves, call. Lá direto no SQL Server, a gente coloca exec, nome da procedure. Aqui no PHP é nesse padrão que eu vou mostrar para vocês. Call, nome da procedure, sp fazer login, ok? E aqui dentro eu vou colocar o quê? Quais parâmetros essa procedure pede. Para a gente relembrar essa procedure funcionando, vamos lá verificar no SQL Server quantos parâmetros ela pede, por exemplo. Então, vou vir aqui, pesquisador de objetos, banco de dados, despesas, programação, procedimentos armazenados, SP, gerar login. Na verdade, é fazer login. Botão direito, modificar. Essa procedura aqui, ela pede o quê? Dois parâmetros, e-mail e senha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar primeiro parâmetro, que é uma interrogação, vírgula, um segundo parâmetro. Então, no PHP é dessa maneira que a gente faz a chamada de procedure, tá bom? Aqui, então, vamos fazer query recebe conexão, prepare, e aqui dentro, procedure. Aqui está fazendo o seguinte para a gente. Eu estou falando que a conexão é o PDO, ok? Que é a forma que o PHP conecta-se ao SQL Server.
Então, esse conexão aqui, na verdade, é a variável conexão que está aqui dentro, tá bom? Como eu fiz a importação desse arquivo aqui, ó, né, a inclusão desse arquivo nesse outro vai do login, até as variáveis que eu tenho declarado aqui dentro, elas são visíveis neste outro arquivo aqui, tá bom? Então, se eu for lá no conexão.php, aqui, ó, a minha conexão, ela é declarada aqui, ok? É setado a ela alguns atributos e eu dou continuidade na sua utilização aqui. Então, aqui é basicamente o que eu estou fazendo, que a minha query recebe as informações da conexão, que é a conexão com o meu servidor, meu banco de dados, meu usuário senha, assim por diante. O prepare seria como se fosse, ele vai fazer a preparação da execução de uma determinada query, tá bom? De um determinado comando, que nesse caso seria a execução da nossa procedure. Beleza, vamos lá para o próximo passo. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer com que eu informe os parâmetros que vão ser adicionados a essa conexão que eu vou fazer, né? A esse comando que eu vou estar executando. Aqui faz carry, recebe bind parameters, que é o quê? O parâmetro que eu vou estar informando da execução da procedure. Aqui eu vou colocar o parâmetro número 1, vírgula, e o próprio parâmetro, que seria o quê? O e-mail. Então, aqui, ó, no bind parent, eu vou estar falando o seguinte, ó, o primeiro parâmetro da execução da procedure recebe o valor de e-mail. Então, isso aqui se remete a esse parâmetro aqui. Agora eu vou fazer então com o segundo. O segundo parâmetro já é o que? Já é a senha. Então aqui eu passei para a minha carry, né, que eu vou estar executando, a chamada da procedure. Depois eu passei o valor do primeiro parâmetro, o valor do segundo parâmetro. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar fazer essa conexão, tá bom? Executar todo este comando aqui. Como que ele vai fazer? Vou fazer um try, a mesma coisa que a gente utilizou na videoaula anterior. Try catch. Essa estrutura aqui vai ser sempre padrão. Try, eu vou tentar efetuar a minha conexão. Vai ser o quê? Carry, execute. Beleza? Ok. Então eu vou tentar fazer a execução da minha carry. Caso der errado, cai aqui no catch. O que esse catch vai ter? Exception, que seria, né, o tratamento de exceção. Vou escrever aqui errado. Exception, tá certo? E aqui no caso do catch não é com o exception, fica aqui dentro dos parênteses. Aqui, ó. Exception e aqui agora eu vou estar fazendo, caso, né, der erro, eu vou estar printando o meu erro. E get message. Beleza? E depois eu dou um exit para a minha execução parar por aqui. Beleza? Como eu também apresentei na videoaula anterior, né, eu tenho a ação que eu consigo pegar o que foi retornado da execução da minha procedure. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou declarar aqui uma variável, tá bom? Vai ser a chamada login. O que ela vai receber? Ela vai receber a execução da nossa carry, que é o quê? Que é toda a chamada da procedure com os parâmetros. Login recebe carry fetch all. Eu estou pegando todos os resultados que houverem dessa execução e armazenando dentro de login. Então aqui já teria a execução da minha procedure funcionando. Porém, depois que aqui, caso, né, funcionar, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar e conseguir visualizar o retorno daquela procedure. Só para a gente estar relembrando o que essa procedure retorna. O que ela faz, né? Receba os parâmetros, declara a variável PK do usuário, declara a variável nome de usuário. Aqui eu vou fazer o select da tabela usuários, onde e-mail seja igual ao e-mail passado e onde a senha seja igual à senha passada. Depois eu faço o select de coluna PK do usuário e a coluna nome de usuário.
Vamos aqui fazer um teste aproveitando. Como já temos aqui o exec da procedure, vamos executar ela e ver o que acontece. Por quê? A gente já viu que a nossa tabela está vazia. F5 retornou aqui o seguinte para a gente: 0 como PK do usuário e nome de usuário vazio. Então, o que isso vai indicar? Vai indicar que quando o meu retorno do PK do usuário for 0, o que acontece? Indica que não tem nenhum usuário cadastrado na minha base de dados, tá bom? Então, a partir desse retorno, a gente faz com que o PHP trate para a gente o código de uma maneira. Por exemplo, exibir a mensagem, usuário senha inválida, usuário, e-mail usuário não existe, tá bom? E assim por diante. Caso exista, aí a gente, por exemplo, permitiria que o usuário fizesse login no sistema. Beleza? Então aqui embaixo vai ser o momento que a gente vai pegar esse retorno, tá bom? E ir visualizando ele aqui na nossa tela. E que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz na aula passada. For each. O nosso for each vai percorrer os retornos que tivemos da nossa procedure, naquela tabela que retornou aqui. Aqui o retorno foi uma tabela, coluna PK do usuário e coluna nome. Vamos pegar aqui então esse retorno. For each vai ficar login as, vou colocar aqui linha, tá bom? E dentro do for each, então vamos fazer aqui o seguinte, a gente vai percorrer essas linhas que a gente tem. Então eu tenho aqui, eu vou dar a variável pk usuário recebe linha na coluna pk usuário. E aqui vai ser nome usuário vai receber linha nome usuário. Beleza. Caso o nosso código funcione corretamente, eu vou ter o quê? Armazenada no PK do usuário essa coluna aqui, 0, e o nome do usuário armazenado vazio. Então agora a gente vai fazer um tratamento até para mostrar na nossa tela se aquele usuário de fato existe ou não. Vamos fazer o seguinte, if, e não o if, né? O if a gente já utilizou ele lá no SQL Server. PK do usuário foi igual a 0, eu faço algo. Se não, eu faço outra coisa. Se o meu PK do usuário for 0, quer dizer o quê? Não existe usuário cadastrado. O que eu vou fazer? Echo não existe usuário. Vou colocar assim. Esse usuário. Opa. Esse usuário não está cadastrado. Perfeito. E se caso o PK do usuário não for igual a 0? Quer dizer o quê? Que o usuário está cadastrado. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui echo retorno da procedure. Beleza. Aqui eu vou colocar br, que é a tag responsável por quebrar a linha para a gente. Depois eu vou colocar echo pk usuário. PK usuário. BR. Aqui eu estou, né, fazendo uma formatação HTML. E depois eu vou ter o que? Nome usuário. Beleza, o que vai acontecer aqui? Caso então, aqui eu vou fazer a execução da procedure, aqui eu vou pegar o retorno dela, e aqui eu vou verificar. Se o PK do usuário for 0, eu vou printar na tela. Esse usuário não está cadastrado. Se não, eu vou pegar o retorno da procedure e vou estar informando aqui. Beleza? Então vamos testar se vai funcionar corretamente, se não vai dar nenhum erro. Vamos lá verificar. Já salvei aqui meu arquivo. Vou voltar na minha tela inicial. Ok, vou digitar aqui jonathanmaster@john.net. Senha 123456. Vou fazer login. Olha o que aconteceu aqui. Esse usuário não está cadastrado. Então a conexão com a procedure funcionou com sucesso. Tá bom? Aqui o meu retorno foi 0.
Então, no ato dele conferir aqui, né, se pecado do usuário for 0, ele printou na tela, este usuário não está cadastrado, tá bom? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou inserir um usuário na minha tabela de usuários e depois a gente vai testar com ele, tá bom? Insert usuários, nome usuário, e-mail e senha. Select Jonathan, e-mail. Vou colocar isso daqui. Com e senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou inserir esse usuário. Vou selecionar. Então ficou e-mail jonathan@master.com e senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos testar agora o login com esses dados. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, passei aqui o e-mail e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer login. Olha, retorno da procedure. PK usuário 12, nome de usuário Jonathan. Será que bate com a nossa tabela? Perfeitamente. PK12, nome de usuário Jonathan. E se eu fizer agora a execução dessa procedure no próprio SQL Server? Aqui no caso é a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou executar. Olha, PK do usuário 12, nome de usuário Jonathan. Tá vendo? Então, dessa maneira, nós conseguimos fazer a chamada da procedure que faz o login no sistema. Eu vou fazer somente essa primeira parte, até o processo que está aqui, até o vídeo ficou um pouco longo, tá bom? Para não ficar muito extenso. E qual que vai ser o próximo vídeo? O próximo vídeo vai ser o tratamento referente a se o usuário existe ou não. Se o usuário não existe, eu vou mandar ele para a tela de login novamente e voltar exibindo para ele que aquele usuário e senha não existe. Agora, se o retorno for sucesso, quer dizer o quê? Ele pode fazer o login no sistema. Então, eu redireciono ele para a tela inicial após a página de login, que seria, por exemplo, a nossa tela de despesas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá bom? Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, tem alguma sugestão, surgiu alguma dúvida, não deixe de comentar, tá bom? Na próxima videoaula, vou estar fazendo aí os tratamentos referente se o usuário existe ou não, tá bom? Se o usuário não existe, a gente vai exibir essa informação para o usuário que está fazendo login, e se o usuário existe, a gente vai estar redirecionando ele para a nossa tela como que se fosse que o usuário conseguiu fazer login no sistema, tá bom? Vejo vocês aí na próxima videoaula e até breve.